O presidente da Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios de Farroupilha faz uma análise do momento que estamos vivendo. O impacto da pandemia gerado há cerca de 15 meses trouxe mudanças para todos os segmentos produtivos e econômicos. De acordo com José Carlos Trujillo, a inovação é algo muito positivo que está se verificando em diversos empreendimentos e negócios. Trujillo afirma que as formas de relacionamento mudaram muito. O líder empresarial de Farroupilha avalia que há segmentos que se desenvolveram mais, enquanto outros estão passando por grandes dificuldades. O presidente da SIX Farroupilha explica que a vida mudou bastante depois do início da pandemia no ano passado. Realmente, a forma de relacionamento, movimentação para muitos mercados e situações mudou consideravelmente. E assim como tantos aí, a SIX também. A SIX era uma promotora de encontros, principalmente a parte de cursos, e isso, por um lado, eu digo que até viralizou, porque hoje parece que está tudo disponível, mas mesmo assim não conseguimos ainda, porque tem algumas situações, seja tributárias, seja fiscais, ou seja de alternâncias aí de legislação, principalmente na parte de relacionamento entre empresas, entre empresa e funcionários, isso aí também tem acontecido. Então a gente sempre procura dar uma oxigenada em cima dos associados. E hoje a gente fala de associados, mas praticamente tudo é feito e aberto, né? E isso a gente se deixa tudo muito à vontade. Mas realmente a parte de serviços, a forma como ela se configurava mudou bastante. A questão das reuniões, eu vou dizer que elas até intensificaram, né, em quantidade, em tópicos, em assuntos, só que de outra maneira. Num outro formato. Num outro formato, quer dizer, não há semana ou quase dia que não se tem um relacionamento ou com o poder público, ou com algum comitê, ou com algum assunto. Ontem, final da tarde, estávamos reunidos no comitê Covid aqui de Farroupilha, há dias atrás, se falando junto com a Federação e SIC Serra para ver como é que fica, porque existe um monte de legislações e trabalhos, seja na parte jurídica ou na parte de ações de grupo, e também muito boas notícias acontecendo de maneira geral. Só que é lógico, existe nesse cenário todo muitas situações de prosperidade, né? Muitas situações de prosperidade. E aí, se a gente começa a tratar como indicadores medianos, a média puxou 1%, 2%, mas teve aqueles que se desenvolveram muito mais e aqueles que estão sofrendo ainda um impacto muito grande. Então, há poucos falávamos da situação do comércio, né? E a gente percebe que não só o comércio, mas dentro do comércio, segmentos do comércio, tipos do que é comercializado, alteraram completamente a forma de ser, a forma de agir. O consumo baixou um pouco, né, presidente? As pessoas estão consumindo, me parece, de uma forma mais racional. O que é necessário se consome, o resto segura por enquanto, pelo menos é o comportamento, né? Os gastos, de maneira geral, eles mudaram muito, né? Então, as demandas também da pessoa, de maneira geral, mudou bastante. A vida social, querendo ou não, ela consome, seja pelo transporte, ou seja por enfim, um encontro para fazer uma janta, ou seja, a forma de relacionamento das pessoas, delas viverem, a gente mudou a forma de ser. Então, os nossos gastos mudaram de perfil, né? Então, pessoas que viajavam, né? Olha quantos voos ou empresas e tudo mais, a quantidade ainda... Destinos turísticos. Nossa, enfim, caiu assim a níveis muito baixos. Então você vê tudo que arrasta em si, né, junto com tudo isso. Então houveram modificações consistentes em muitos mercados, muitas coisas. Só que aí aos poucos, alguns não adianta ficar esperando que melhore, né? Então a gente percebe uma força muito grande de fazer diferente, de inovar.
E quem está buscando isso, quem está fazendo isso, vem tendo sucessos interessantes, muito interessantes. Tem muitos casos, muitas situações impressionantes que a gente fica sabendo no dia a dia. Bom, em termos também de envolvimento de ações, eu sei que são muitas, mas cite algumas que a SIX tem se envolvido nesse ano de 2021, presidente, tanto no âmbito local aqui, daqui a pouco mais regional também. O que daria para se resumir de ações, de envolvimentos que a SIX teve nesse período? Olha, vamos colocar algumas linhas, né? Então, digamos, a gente tem que colocar no conceito que a SIX ela é reflexo dos seus associados para provocá-los no sentido do desenvolvimento. Então, tudo que se procurou fazer nesse sentido é com uma maneira positiva, clara, e isso tem trazido, sempre tem resultados bem interessantes. Então, não aparece muito dos trabalhos que a entidade acaba muitas vezes fazendo. Então, quando se tem, e hoje tudo isso está muito latente, quando se tem alguma discussão com relação a alterações de legislação, quando há algum movimento no sentido de desenvolvimento, seja na parte de infraestrutura, ou para até movimento de uma empresa de uma cidade para outra, ou colocar uma nova empresa em Farroupilha, ou abrir espaços por relacionamento, tudo isso está fervilhando, Leandro, e a SIX procura fazer isso. Então é muito intenso o nível de relacionamento que se tem por contatos. Então isso sim transparece o efeito colaborativo em todas essas situações. E assim, hoje, por exemplo, nós temos na figura do Fabiano Feltrin, que ele não é só prefeito de Farroupilha, né? Ele preside a AMESD, quer dizer, que envolve todos os municípios. Tem a SIC Serra, que congrega todas as SICs da Serra. Aí mais a Federação, que congrega todas as câmaras de indústria de todo o estado. Então, isso da maneira com que está fervilhando, com reuniões tratando dos assuntos, potencializa, adensa, ganha contexto, ganha representatividade, e as coisas, por incrível que pareça, começam até a acontecer com maior rapidez. E além de ter rapidez, também chega com mais representatividade, e procura-se, seja através das mídias ou consulta e tudo mais, estabelecer um pensamento que represente mais o desejo, ou pelo menos a ideia e a transparência daquilo que está sendo discutido. Então, olha, é impressionante, nas questões de energia, olha, tem muitas coisas acontecendo. Falam-se de privatizações, de concessões, não é só isso que está sendo tratado, porque sempre uma vez que se fala de privatizar, né, já se pensa das duas maneiras, porque não é se abrir mão de uma coisa que em algum momento se tornou do poder público, né? É também, pera lá, o que vai ser feito com isso para garantir essa infraestrutura, e também, uma vez que isso é repassado, esse dinheiro para o órgão público, o que é que tu vai fazer com esse dinheiro? Porque, de certa forma, é um valor que tem que se transformar em dois, porque, por um lado, viabiliza a continuidade do negócio para a prestação de serviço que não é o métier do governo, de maneira geral, e também para a parte do governo dá um gás para que ele haja bem frente às demandas, e não transformar aquilo num valor para gasto, né? Mas um valor para a estrutura. Então, isso, de certa forma, tem sido muito bem conduzido na parte do ministro Tarcísio também. Então, tem muita coisa acontecendo a nível de portos, a nível de estrutura, a nível de concessões. De certa forma, vem se criando estradas ou saídas ou canais de distribuição da produção brasileira. Então, o Brasil está aí batendo recordes de produção de grãos, mas não adianta só bater o recorde de produzir. Tem que fazer isso fluir. Tem que escoar isso. E tem que escoar. Então não adianta bater recorde. Quer dizer, não foi só o recorde da geração dos produtos agrícolas. Houve recorde de todos os portos na sua movimentação. Houve situações novas com ferrovias ou a parte de hidrovias
tem bastante coisa boa, de certa forma, acontecendo, só que, enfim, muitas vezes se fala mais de coisas ruins, negativas. A Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios de Farroupilha é uma das entidades do município que integram o Conselho Gestor Municipal. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati.